Caros amigos e amigas da Associação Regina Fide, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o nosso programa Padre Pio, que vai contar uma história de arrepiar até evangélico. Bom, hoje eu não vou aparecer, eu vou ler para vocês uma história impressionante que nós já publicamos há algum tempo atrás e que produziu um efeito incrível. Mas eu resolvi reler essa história porque o Padre Pio tinha um empenho tremendo de trazer de volta, de converter, né? E uma das coisas que tem ajudado muito o nosso canal é inúmeras pessoas que têm se convertido. Quer sejam pessoas que estavam em outra religião, quer sejam católicos que estavam esfriando na fé. E a história que eu tenho aqui é uma coisa tão bonita, eu resolvi ler. Eu não estou aparecendo hoje aí no nosso vídeo, porque eu estou numa maratona de exames e trabalhos, etc. E eu não quero deixar de mandar sempre uma mensagem para vocês todos, para que nós aumentemos a nossa fidelidade ao Santo Padre Pio, aumentemos a nossa fidelidade à Santa Igreja Católica. E essa história é tão bonita que eu acho que o Padre Pio ficaria encantado com ela e eu gostaria de compartilhar com vocês. Não sem antes relembrá-los de dar seu like nesse vídeo, porque isso pode ajudar muito a que várias pessoas conheçam o Padre Pio, conheçam o nosso canal. Não sem antes dizer para vocês que todos aqueles que compartilharem o nosso vídeo têm os seus nomes inscritos na Santa Missa da próxima quinta-feira. Não interessa quando você estiver ouvindo isso aqui, pode ser que você ouça isso aqui daqui 1 ano, 10 anos, eu pretendo manter a missa das quintas-feiras, até porque a missa das quintas-feiras ela é rezada pelos filhos protegidos do Padre Pio. Esses não precisam se preocupar, todas as semanas eles têm uma missa nas intenções deles, nos pedidos que eles tenham e tudo mais. Se você quiser fazer parte desse grupo, entre aí embaixo no link que está abaixo do canal, está abaixo na descrição do canal, ou então, se vocês quiserem, vocês liguem para 0800 006 1223. Aliás, os que ligarem para lá, pelo menos durante essa fase, pode ser que no futuro não tenha ainda, podem pedir o adesivo do Padre Pio, que nós criamos, para que vocês possam colocar nos seus automóveis, mas pode ser em qualquer lugar, na janela da sua casa, no seu caderno, no material escolar dos seus filhos, etc., porque é um adesivo que é uma prece contínua ao Padre Pio. Padre Pio, rogai por nós. Bom, a história que eu tenho aqui é impressionante. É uma história que nós já tivemos ela no canal há algum tempo atrás, mas eu resolvi compartilhar. Isso no tempo que o nosso canalzinho era pequenininho, ninguém conseguia assistir nada, etc. E agora nós estamos atingindo aí um número espetacular. É só você dar uma olhadinha aí, você vai ver. Eu já nem digo mais o número, porque esse número muda tanto que é só vocês olharem aí no começo do vídeo, tem lá quantos inscritos nós já temos. E quanto mais inscritos nós tivermos, mais graças nós estaremos espalhando, mais conhecimento do Santo Padre Pio nós estaremos divulgando e com isso conseguindo muito mais devotos, pessoas que tenham graças e graças e graças, principalmente graças de conversão, e é sobre isso que eu vou ler aqui para vocês. Essa é uma história de arrepiar os não católicos, mas não só de arrepiar qualquer evangélico, né? Mas arrepia também os católicos que estão se afastando.
mas eu a dedico especialmente àqueles que um dia já foram católicos e que depois abandonaram a sua igreja por causa de qualquer problema, qualquer incompreensão que tiveram, etc., e se afastaram da verdadeira religião. Muitas vezes até fruto de algum mau exemplo que tenham visto dentro da Igreja Católica. A gente tem que pensar que o fato de nós virmos algum mau exemplo não nos deve abandonar a verdadeira Igreja de Cristo. Porque as pessoas podem, os membros da Igreja podem não ser exemplares, mas a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é indefectível. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, e essa é uma promessa que o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo fez em vida, né? Então, não foi nenhuma aparição, nada, mas está no Santo Evangelho, as portas do inferno, na hora que ele confirma São Pedro como o primeiro Papa. Bom, essa é a história de um menino protestante de 6 anos que estudava em um colégio católico e ele ouvia companheiros rezarem a Ave Maria. Ele gostou tanto da Ave Maria, ele era um menino inocente e não tinha prevenção contra nada, né? Apesar de nascer numa família evangélica, ele gostou tanto que ele copiou, memorizou, decorou e ele rezava a Ave Maria todos os dias até que um dia ele disse: "Olha, mãezinha, que bonita oração", e foi mostrar para a mãe dele que era protestante. A mãe olhou e falou: "Nunca mais você diga essa oração, nunca mais". Vocês vejam que o ódio das outras religiões contra Nossa Senhora é uma coisa fantástica, né? E ela continuou dizendo: "É uma oração supersticiosa que os católicos que a tornam ídolos e pensam que Maria é deusa. Ela é uma mulher como uma qualquer". Imagine a mulher que teve no seu ventre o rei do universo, é uma mulher como uma qualquer, né? É de não entender, mas vamos lá. A mãe continuou dizendo: "Vamos, toma essa Bíblia aqui e lê essa Bíblia. Nessa Bíblia você encontra tudo o que nós devemos saber". E a partir desse dia, o menino deixou de rezar a Ave Maria, que ele rezava todo dia, e dedicou mais tempo a ler a Bíblia. Um dia, ele estava lendo aquele trecho do Evangelho em que o arcanjo São Gabriel anuncia a Nossa Senhora que ela vai ser a mãe de Deus. Ele ficou tão contente que ele correu para a mãe e disse: "Mãezinha, encontrei a Ave Maria na Bíblia, que diz assim: cheia de graça, o Senhor está convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Por que você diz que é uma oração supersticiosa?" Uma criança, hein? A inocência da criança. A mãe dele, na hora, não respondeu nada. Não tinha o que responder. Estava na Bíblia. Ela disse para o filho que a Bíblia, tudo na Bíblia estava certo. E o menino encontrou a Ave Maria. Fantástico isso. Ela disse para o filho que a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Em outra ocasião, o menino, encontrou a cena da visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel, e onde nasceu o famoso cântico do Magnificat, no qual Nossa Senhora anunciou: "Desde agora me chamarão bem-aventurada todas as gerações". Ele, dessa vez, não falou nada para a mãe e começou a rezar novamente a Ave Maria, cada dia como costumava fazer. Sentia prazer em dizer essas lindas palavras para a mãe de Jesus, para o nosso Salvador. Quando completou 14 anos, um dia ele ouviu sua família tendo uma discussão a respeito de Nossa Senhora. Essa história é linda, pessoal. Não deixe de continuar ouvindo, não, porque vocês vão ter um final surpreendente, né? Bom, mas vocês podem fazer uma pausazinha aí e ligar agora para o 0800 006 1223 e pedir o seu adesivo do Padre Pio. Isso aí é muito importante. Nós temos um número limitado. É como aconteceu com o nosso... nós distribuímos mais de 12 mil devocionários do Padre Pio. Tivemos que guardar um pouquinho aqui para os que se fazem filhos protegidos do Padre Pio, mas logo, logo nós vamos estar distribuindo o devocionário. Bom,
Então, continuando a história aqui. Quando completou 14 anos, um dia ouviu sua família tendo uma discussão a respeito de Nossa Senhora. E todos diziam que Maria era uma mulher comum, uma mulher que não tinha nada demais. Que impressionante. Isso é de uma tal falta de senso que nós católicos, não conseguimos entender, né? Então, portanto, Nossa Senhora, o menino pensou, isso não é assim. Portanto, Nossa Senhora tinha que ser uma mulher especial. E isso é tão óbvio, infelizmente, que a cegueira, o orgulho, impedem muitas pessoas de verem. O menino, escutando aqueles argumentos errados, não aguentou e ficou cheio de indignação e interrompeu a discussão da família dizendo: olha, Maria não é como qualquer outro filho de Adão, manchado pelo pecado original, não. O anjo a chamou de cheia de graça e bendita entre as mulheres. Maria é a mãe de Jesus, portanto a mãe de Deus. Não existe uma dignidade maior que se possa aspirar a uma criatura. Quer dizer, uma criatura não pode ter uma dignidade maior do que essa. Não pode mesmo. Ele continuou: o Evangelho diz que todas as gerações a chamarão de bem-aventurada. Enquanto que vocês estão aqui desprezando-a e fazendo-a ser diminuída. De uma lógica surpreendente, uma lógica que eu diria sobrenatural, né, para uma criança. Ele continua dizendo: o espírito de vocês não é o espírito do Evangelho, nem do espírito da Bíblia, porque o espírito do Evangelho, da Bíblia, que vocês proclamam, é o fundamento da religião católica. Impressionante. Uma criança dizendo isso. Diz que foi tão funda a impressão que causaram as palavras do menino que a mãe dele chorava desconsoladamente. Vocês pensam que ela chorou de emoção? Não. Ela diz: meu Deus, eu temo que eu vou ter um filho que vai se unir um dia à religião católica, à religião dos papas. Ai, ai. Quer dizer, ela ficou apavorada que o filho dela ia voltar para a religião católica. Bom, pouco tempo depois, o menino se convenceu de que a religião católica era realmente a única verdadeira. Ele a abraçou e se converteu em um dos mais ardentes apóstolos. Alguns anos depois de sua conversão, esse menino da nossa história se encontrou com a sua irmã, que era uma moça casada, e quando ele foi abraçar a irmã, cumprimentar a irmã, ela o afastou, indignada, e disse: você não tem ideia de quanto eu amo os meus filhos, mas se algum deles quisesse se fazer católico, primeiro eu enterraria um punhal no coração do que deixar que ele abraçasse a religião dos papas. Olha que barbaridade. Ela preferia ver o filho morto do que ele se converter ao catolicismo. A sua ira e seu temperamento eram tão furiosos como o de São Paulo em sua conversão. São Paulo perseguiu os cristãos de uma forma furiosa, né? E aconteceu o que aconteceu depois, se transformou em um dos maiores apóstolos. São Paulo, até que ele teve o caminho, a queda de Damasco, né? Ficou cego, etc. Enfim, todos vocês conhecem a história. Bom, acontece que depois de algum tempo, um dos filhos dessa irmã caiu enfermo gravemente. Ficou muito doente e os médicos não davam esperança para sua recuperação. E esse menino logo ficou sabendo, o nosso menino da nossa história, né? Foi para o hospital e falou com carinho, procurou a irmã que estava muito abalada e disse a ela com carinho: irmã, você naturalmente deseja que seu filho se cure, não é? Então tá bom, faz a partir de hoje o que eu vou te pedir, vem aqui comigo. Aí ele foi numa capela do hospital e disse para a irmã: vamos rezar juntos uma Ave Maria e promete para Deus que se seu filho recobre a saúde, você vai estudar seriamente a doutrina católica. Olha que desafio que ele fez para a irmã. Ele não pediu para a irmã se converter, não. Ele disse: vai estudar a doutrina católica, porque a conversão tem que ser um ato de razão.
não é um ato apenas de interesse. Ah, curou, então eu vou ficar católico. Ah, tive tal problema, então eu vou passar para tal religião. Não, não é nada disso. Tem que estudar a doutrina católica. Ao contrário do que muitos protestantes fazem, não é um ato de razão, é um ato de impulso, de emoção ou às vezes de ódio que o leva ali, na outra religião. E às vezes ele está com ódio do padre que disse não sei o quê, então o sujeito vai lá e o pastor diz outra coisa e ele diz, não, o pastor está certo, e ele se converte. Ou então o pastor cria uma situação qualquer de milagre ou de cura, etc., e a pessoa se converte. Não, não é assim que se deve converter a Santa Igreja Católica. É através do estudo da doutrina católica, conhecer a doutrina católica, porque quem não conhece, não ama. Né? E o menino continua dizendo, se porventura você chegar à conclusão que o catolicismo é a única religião verdadeira, você vai abraçá-la, não importa o sacrifício que isso signifique. Porque, evidentemente, ela ia passar a ser perseguida na família. Né? A irmã no começo ficou assim, meio reativa, mas como ela é mãe, ela desejava a recuperação do filho. Ela aceitou a proposta de seu irmão e rezou com ele uma Ave Maria. No dia seguinte, o filho dela, que estava desenganado, os médicos disseram que ele estava completamente curado. A mãe então cumpriu a promessa e se colocou a estudar a doutrina católica e depois de uma intensa preparação, ela se converteu, recebeu o batismo católico com toda a família. Olha que impressionante o que esse menino conseguiu fazer. Imagine como ela agradeceu ao seu irmão que aquele menino tivesse sido o apóstolo para ela. Essa história desse menino foi relatada pelo padre Francis Tuckwell, o qual vocês podem procurar no Google e é que deve ter alguma referência a ele. Francis Tuckwell, T-U-C-K-W-E-L-L. Numa de suas homilias, ele falou a respeito da história, se o menino, da história do menino. E o padre Francis Tuckwell terminou a homilia dizendo assim: meus caros irmãos, esse menino protestante que se fez católico converteu seu irmão ao catolicismo. Ele dedicou toda a sua vida ao serviço de Deus e esse menino é o sacerdote que lhes fala. Olha que impressionante, esse menino era nada mais, nada menos do que o padre Francis Tuckwell. A história é linda. Então ele era propriamente o testemunho vivo, né, do que tinha acontecido. Ele continua: quanto eu devo à Santíssima Virgem Nossa Senhora. Também vocês, meus queridos irmãos, dediquem-se por completo a servir Nossa Senhora e não deixe passar um só dia sem rezar essa lindíssima oração da Ave Maria, assim como o seu rosário. Vocês devem lembrar como o Padre Pio dava importância à oração do rosário, né? E muitas vezes pode alguém dizer assim: eu não consigo rezar o rosário é difícil, tal, o que eu faço? Faz o seguinte, fica com um terço perto de você e programa a sua vida. Agora eu vou rezar o comecinho do terço, o credo, etc. Agora hoje eu vou rezar também mais uma dezena. Sobrou um tempinho, reza a primeira dezena dos mistérios gozosos. Depois, antes do almoço, reza a segunda. Você vai ver que no final do dia você já rezou o terço. E fazendo isso, você, com o tempo, vai rezar também o rosário. Isso é certo. Bom, mas o padre continua aqui. Peçam a ela, Nossa Senhora, que ilumine a mente dos protestantes que estão separados da verdadeira Igreja de Cristo, fundada sobre a rocha de Pedro e contra a qual Nosso Senhor prometeu: as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Ou seja, jamais, aconteça o que acontecer,
A igreja nunca vai acabar. Ainda que tenha um só católico fiel na terra, a igreja vai existir nesse católico. E é verdade, é verdade. Se você que está me ouvindo sobrar como o último católico da terra, a igreja não morreu, né? E aí termina a nossa história, uma linda história, né? Que nos dá esperança da volta daqueles que um dia já foram filhos e devotos de Nossa Senhora, daqueles que abandonaram a Santa Igreja e principalmente daqueles que se afastaram, são católicos ainda nominalmente, aparece nas estatísticas aí dos 60% católicos que temos no Brasil, mas quantos têm essa prática de rezar uma Ave Maria todo dia, de rezar uma Ave Maria quando acordam, de rezar várias Ave Marias ao longo do dia através do Santo Rosário. Eu não queria deixar de contar para vocês essa história, porque tem tudo a ver com o Santo Padre Pio, que dizia: rezem o rosário e façam rezar o rosário. Isso quem me contou foi a dona Mirella, uma filha espiritual do Padre Pio que eu encontrei em São Giovanni Rotondo e que me dizia isso, que toda hora ela ouvia isso do Padre Pio: rezem o rosário e façam rezá-lo. Eu gostaria muito que vocês, através dessa história, se tivesse o estímulo de rezar o rosário, rezar a Ave Maria que converteu esse menino protestante, rezar pelos nossos irmãos separados, aqueles que já foram católicos e abandonaram a igreja, aqueles que ainda não conhecem a Santa Igreja Católica, mas que pode, através de uma oração nossa, de uma prece, se converter. Era isso que eu queria contar para vocês nesse primeiro dia da semana, e que todos fiquem agora com a Ave Maria do Padre Pio, um por todos, todos por um, mas especialmente com essa intenção da conversão dos que abandonaram a Igreja Católica, da reconversão deles e do afervoramento daqueles que estão se afastando da Santa Igreja Católica, embora se denominem católico, mas que passam dias e dias sem rezar uma Ave Maria sequer. Não deixem de ligar para o 0800 006 1223 e pedir o seu adesivo para automóvel do Santo Padre Pio, e ele é totalmente grátis. O telefonema é grátis, a ligação, o envio, você não tem que pagar nada, nem sequer o frete. Tem gente que às vezes pergunta: como é que eu compro tal coisa? Não, nós não vendemos nada. Por quê? Todo o nosso material é bento. E material bento a gente não pode vender de jeito nenhum. Isso é proibido pelas leis da igreja, e nós fazemos questão de utilizar os meios, as doações que nos são dadas pelos filhos protegidos do Padre Pio, que você pode ser um deles, né, para divulgar o Padre Pio e divulgar essas belezas da Santa Igreja Católica, que pode fazer bem a tantas e tantas almas. Depois da Ave Maria, vem a bênção do Padre Pio, essa bênção maravilhosa que ilumina o nosso dia. Até a próxima, meus amigos. Fiquem com o Santo Padre Pio e com a bênção dele. Não deixe de rezar a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.